Foi, né? Graças e paz, amados. Louvo a Deus por mais esse privilégio de estar aqui convosco, com todos vocês. Nossa esperança é que muitas vidas possam estar ouvindo essa mensagem. Estamos aí falando com a igreja aqui da primeira igreja batista de Alta Floresta do Oeste, aqui em Rondônia, e que Deus esteja abençoando o coração de cada ouvinte, a vida de cada ouvinte. Sabemos que nós estamos aí mais um período, continuamos, né, com os templos, né, com as portas ainda encostadas, mas nós sabemos que o nosso Deus continua falando aos corações dos amados através, né, de cada trabalho, através de cada igreja, cada pastor, cada trabalho que tem sido realizado através da internet, online, né, no Instagram, no Facebook. E o nosso Deus maravilhoso tem ajudado ricamente muitas vidas, porque sabemos que no meio de tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas, com tanto medo, pavor, pânico, né? Mas ainda temos o povo de Deus aí preocupado para que o Evangelho venha chegar na casa de cada ouvinte. Então, amados, hoje nós estamos aí comemorando que é o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Então, a nós, os projetos que nós tínhamos como igreja, como povo de Deus, era ter um momento todo especial, uma igreja cheia de homens e mulheres de Deus, nos preparando para um momento especial de ceia, que geralmente a gente faz a ceia, né, nesse dia. É um dia que a gente faz muitas reflexões, é um dia que tem algumas apresentações com teatros, é um dia que tem um trabalho da coreografia, é um dia todo especial com o trabalho da união feminina. Então, mas dessa vez, desde que me conheço, né, como cristão, como servo de Deus, desde que me conheço por gente e frequento a igreja, foi a primeira vez que nós passamos por esse momento, por esse pânico, né, por esse momento em que os templos estão quase todos eles com a porta fechada. Então nós sabemos que algumas igrejas, alguns lugares, eles estão conseguindo reunir o pastor e a esposa, mais 3 pessoas, e as pessoas têm revezado para estarem ceando, estão revezando para fazer algumas outras programações. Mas nós louvamos a Deus porque Deus tem, de uma forma especial, falado, né, aos nossos corações. E mesmo, né, com os templos fechados, mesmo nessa situação, nós sabemos que o povo de Deus está com o joelho ao chão. O povo de Deus está se derramando diante desse Deus maravilhoso e não estão desistindo do seu propósito principal. Então você, que é um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro servo de Deus, coloque, né, como prioridade esse Jesus maravilhoso, e com certeza nós vamos estar fazendo grandes trabalhos. Deus vai agir do mesmo jeito, Deus vai usar você do mesmo jeito, os seus parentes, os seus familiares vão poder ouvir de Jesus, porque você vai ter até mais tempo para trabalhar com eles. Então coloca um propósito na sua vida aí de estar ligando, né, para os seus parentes, para os seus familiares, de estar evangelizando, estar lendo a Bíblia. Vai, se prepara, pega uma máscara, vai lá, passa um dia com a sua mãe, com o seu pai, com aqueles seus parentes que ainda não entregaram a vida a Jesus, para que eles possam conhecer esse Jesus. E breve, com certeza, nós estaremos passando por essa fase dessa pandemia, todo esse medo, desse susto, né, que muita gente está passando, muitos problemas psicológicos, pessoas já enfrentando problemas psicológicos, emocionais, por estarem presos por bastante tempo. Tem pessoas que estão mais de 30 dias que nem saem de casa, crianças, né, depois que parou as aulas, os pais muitas vezes não deixam nem sair lá de fora. Então eu já coloquei aí online, né, para a igreja, mandei algumas lives, algumas coisas avisando a igreja, dando uns ensinamentos, alguma instrução, para que os pais possam estar
saindo, brincando, arrumando um meio de sair lá fora, arrumando um meio de brincar fora de casa, assistir no terreiro, debaixo de uma árvore, coloca uma rede, arruma alguns meios para brincar com o seu filho, há um estudo com seus filhos, vai lá, mãe, vai brincar de boneca com as suas filhas, né? É gostoso, vai lá, pega uma boneca, vai brincar com sua filha. Os filhos, né? Os pais pegam seus meninos, vai brincar de carrinho, vai inventar alguma coisa, assistir um filme, né? Pega uma pipoca, vai arrebentar uma pipoca, vai passar um momento especial com os seus filhos para tirar um pouco, né? Um pouco desse sentimento de prisão que eles estão tendo, que eles estão sentindo presos dentro das suas casas. Então é a hora de nós, né? Os pais, né? Vocês, né? Mães, está envolvendo os seus filhos, tirando um pouco desse estresse, né, que eles estão passando, e até mesmo você. E nós sabemos que nós temos as pessoas de idade também, nós temos aí várias pessoas que fazem parte desse pessoal de risco. Então são pessoas que acima de 60 anos e também aqueles que têm algum outro tipo de doenças, como diabetes, né, pressão alta e outras coisas, que passa a ser uma pessoa de risco. E pessoas que têm câncer e outro tipo de enfermidade. Então essas pessoas, por mais que não tenha, né, uma idade acima de 60 anos, mas são pessoas de risco, e eles precisam também de um apoio. Aí é a hora de nós, né, como o povo de Deus, estar ligando, nosso amigo, tem um amigo nessa situação, nós temos alguém nessa situação, converse com ele, bate um papo com ele, ora com ele, fala que, né, mostra para ele, diga para ele, dá um toque para ele, diz: olha, eu estou orando por você, eu estou com você, estou todos os dias colocando você na presença de Deus. Então levanta a cabeça, né? Então é a hora da gente poder fazer isso daí, tá bom? Amados, nós vamos estar refletindo nessa noite com o tema A Verdadeira Páscoa, domingo de Páscoa, toda aquela expectativa da Páscoa, né, que eu estava falando há pouco. As igrejas têm as suas organizações, as suas programações, né, as mulheres, as crianças, sempre um trabalho muito especial na igreja nesses dias. Mas dessa vez vai ser tudo diferente. Mas você não vai deixar de ouvir, né, sobre a Páscoa. Nós vamos estar refletindo nesta noite sobre a verdadeira Páscoa. Então eu quero que você esteja primeiramente aí, curvando a sua cabeça. Vamos falar com Deus primeiro. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus maravilhoso, para que Ele possa preparar a nossa vida e o nosso coração para nós entendermos o Teu recado. Então feche seus olhos aí e vamos orar. Pai Celeste, obrigado, meu Deus, por esse momento, Senhor Deus, em Tua presença. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco até aqui. Sabemos, meu Deus, que não merecemos nada do Senhor. Queremos desde já colocar, Senhor Deus, as autoridades do nosso país em Tuas mãos santas. Senhor Deus, a cada médico, a cada enfermeiro, a cada bombeiro, a cada pessoa, Senhor Deus, que estão arriscando a sua vida, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, tentando minimizar, Senhor Deus, um pouco, Senhor Deus, de todo esse pânico, de toda essa pandemia, Senhor Deus. Nós sabemos que essas pessoas estão lá na área de risco, estão arriscando as próprias vidas para salvar a vida de milhares e milhões de pessoas. Pai Celeste, nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando essas vidas, Senhor Deus, protegendo, Senhor Deus, e livrando, Senhor Deus, a nossa casa, livrando a nossa família de todo esse mal. Meu Deus, fala também aos nossos corações através da Tua palavra nessa noite, para que cada irmão, cada servo ouvinte, cada pessoa ouvinte da Tua palavra nessa noite possa compreender realmente o Teu recado, realmente aquilo que o Senhor quer colocar no coração de cada um. Meu Deus, fala, completa, Senhor Deus, aquilo que eu não puder, Senhor Deus, que nós sabemos que é o Senhor, é o Espírito Santo que estará falando. Então fala aos corações de cada ouvinte em nome de Jesus. Amém? E glórias a nosso Deus. Então, amados, a verdadeira Páscoa. Por que o tema A Verdadeira Páscoa? Porque nós estamos, né, nesse período, está terminando aí, acabando-se então a Semana Santa, né, depois de todo aquele cuidado da Semana Santa. Nós temos alguns cuidados, alguns trabalhos, e cada igreja tem o seu sistema. A Igreja Católica tem uma semana toda, né, organizada dia por dia dentro, né, desse ritual de um trabalho da Semana Santa, e termina com o domingo de Páscoa. As igrejas evangélicas praticamente trabalham só no domingo de Páscoa, a maioria delas guardando esse dia da Páscoa, e geralmente a gente faz uma programação realmente especial, e geralmente com ceias. É uma festividade, um dia de alegria para nós estarmos lembrando o que? Da Páscoa, da Páscoa, o dia em que Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário por nós, que derramou o teu sangue pela nossa salvação. Então, quando nós
estamos nos preparando para esse momento, é o momento de refletirmos, de lembrar de todo o passado, o que representa realmente a Páscoa para nós. Então, como você tem vivido, como você tem preocupado, como você tem pensado, analisado o que é a Páscoa? Muitas das vezes as pessoas pensam cada um do seu jeito. Alguns nem sabem qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, não sabem, né, o que representa a Páscoa, o que esse nome representa. Então nós vamos entender uma ideia de entender da Páscoa, desde a Páscoa judaica, quando, assim, lá do pessoal, né, quando Deus pede para ser instituída, desde quando o povo hebreu foi libertado das mãos de Faraó. Depois nós vamos chegar na verdadeira Páscoa para os cristãos nos dias atuais, entendendo qual é a nossa Páscoa nos dias e por que nós guardamos esse dia tão especial como o dia da Páscoa. Então, nós sabemos que para o cristão, para o povo de Deus, então a Páscoa era um dia para nós estarmos lembrando o que? Da morte de Jesus, o dia que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Quando olhamos para o povo judeu também comemora o dia em que eles tiveram a libertação das mãos de Faraó. Quando o povo hebreu conseguiu a libertação de Faraó, e o dia em que foi colocado, né, o sangue do cordeiro, né, daquele animal sobre os umbrais das portas, representando o que? O sangue de Cristo, no qual traria o que? A libertação, né, e o primogênito não seria ferido daquela casa. Mas o comércio transformou, né, o mundo se transformou, o que? Transformou esse dia em um dia só de comércio para muitas pessoas. Então, o sentido original da Páscoa tem perdido seus valores dia a dia, porque há uma motivação comercial, há sempre aquela ideologia comercial de uma propaganda, e nessa propaganda se vem pregando que é o ovo do chocolate, é o coelho da Páscoa e um monte de outras coisas, a um ponto de que isso vai tomando o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido da Páscoa, ao ponto de que as pessoas não sabem realmente o que é a Páscoa. Muitas das vezes estão preocupados, nem as crianças estão envolvidos na Páscoa, e lembrando de Páscoa só como o dia em que vai estar recebendo um ovo de chocolate muito gostoso, um dia que lembra o coelho, que a gente não consegue entender que não tem nada a ver com a Páscoa. Nada a ver. Então os grandes fabricantes conseguem então vender milhões de ovos de chocolate nesta época da Páscoa. Então eles apregam, ensinam que a Páscoa é isso. A Páscoa é isso. E nós não sabemos que até o sentido do dia, né, de Natal, comemoramos o nascimento de Jesus, também tem perdido os seus valores do Natal, porque se pensam também no Natal como o dia do presente, do Papai Noel, muitas de outras coisas, e o verdadeiro sentido, que é o nascimento de Jesus, tem perdido a cada dia, a cada ano, o seu verdadeiro significado. Então nós, o povo de Deus, nós temos que estar lembrando dos nossos filhos, tem que estar falando para os nossos filhos de qual é realmente o verdadeiro sentido, né, da Páscoa, qual é o verdadeiro sentido do Natal e por que nós tiramos esse dia como um dia especial. Então, qual é a verdade sobre tudo isso? Então lá, os coelhos só passam a representar um símbolo da Páscoa no Brasil no final do século XVII, trazido pelos imigrantes alemães. Então, até o século XVII, no Brasil não havia nenhuma, né, uma ideia ou alguma coisa que coelho entrou nessa história, né, da Páscoa no Brasil. Só através dos alemães que chegaram no Brasil no século XVII começou também a aparecer então essa ideia de um coelho representar ou estar embutido dentro da cerimonial, dentro dessa festividade da Páscoa. De acordo com a mitologia germânica, o coelho era um símbolo da deusa da fertilidade, Ostara, né? Então, na verdade, é o seguinte, o coelho representava o quê? Fertilidade, produção. E com isso, né, foi trazido e instituído dentro desse dia também como um dia comemorativo para ser também comemorado o dia da fertilidade. Então não tem nenhum sentido a ver com Páscoa, um dia que estaria o quê?
comemorando o dia em que, lembrando o dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou um preço pelo nosso pecado, está lembrando de coelho ou de fertilidade? Nós temos que pensar de uma forma um pouco diferente. A partir desta mesma lenda mítica, surgiu entre os alemães a tradição de entregar ovos de galinha pintados de várias cores para as crianças nesse período. Então se pegava o ovo de galinha, pintava, trabalhava e dava nas crianças, com a ideia de quebrar o ovo, né? Tirar ali, só na pontinha do ovo, tirar a gema, tirar a clara, deixar secar aquele ovo e encher muitas vezes de doce, de chocolate, coisa assim parecida, e pintar, deixar bonito, poder presentear as crianças. E com isso veio essa ideia também do ovo ser instituído, né, o ovo do chocolate aparecer dentro da Páscoa. Então o culto a Ostara costumava ser feito durante a primeira, por esse motivo. Os cristãos, para evitar a celebração pagã, associavam um coelho à tradição da coleta de ovos da Páscoa cristã. Com o passar do tempo, o coelho de chocolate entrou para a tradição da festividade da Páscoa. Então, quer dizer, são apenas costumes, coisas entrando depois, que não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, nem pelo tempo que nós vemos lá do povo hebreu na fuga do Egito, fugindo de Faraó, da libertação que aquele povo teve, onde Deus mandou instituir a Páscoa, o dia da libertação, onde se é feito até nos dias de hoje em Israel, naquela região. Também vem para nós, o povo cristão, como um dia que nós lembramos do que o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou pagando o preço por nós, trazendo também para nós a libertação e a salvação. Mas muita gente começa a associar um monte de coisa, com a ideia de fazer esquentar, aquecer, né, o comércio, né, de uma forma que venha ter lucros nessas datas comemorativas, né, cristã, que o mundo, né, tem tirado, e muitas das vezes através desse sistema, né, comercial tem perdido os seus valores. Então, para nós, o povo de Deus, o que realmente representa essa data? Então a minha ideia é conscientizar a igreja e também as nossas crianças, as crianças que estão ouvindo, os pais para passar às suas crianças, qual é realmente o verdadeiro sentido da Páscoa e qual é realmente a nossa Páscoa. Porque nós entendemos que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, comemora esse dia como o dia em que Jesus pagou o preço na cruz, morreu na cruz e ressuscitou, dando a nós a salvação através do sangue dele derramado na cruz do Calvário, o dia em que ele pagou um preço pela nossa salvação. Então entendemos bem assim, e temos que entender desta maneira, que para nós o cristão, para nós o povo que serve a Jesus Cristo, a Páscoa representa o dia em que Jesus pagou o preço na cruz e ressuscitou para trazer a nós a salvação, a libertação através do teu sangue derramado. Para o povo judeu ainda tem o sistema, né, da libertação das mãos de Faraó, onde é instituído lá pelo Velho Testamento, o ensinamento, uma Páscoa. Então vamos entender as duas maneiras. A importância da Páscoa para os judeus, que está lá em Êxodo 12, de 3 a 5, depois de 3, depois de 5 a 9, e depois a 11 a 15. Eu vou estar lendo esse texto. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 meses, toma cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, e dos cordeiros para cada família. O cordeiro e o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês. E todos juntaram na congregação de Israel a sacrificarem à tarde. Tomaram do sangue e poluão ambos as ombreiras das vigas das portas nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães ázimos, e com ervas amargosas a comerão.
E não comerás dela cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua frisura. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiver. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E a este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. O primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Guardai, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei o vosso exército da terra do Egito, porque guardaste esse dia em vossas gerações por estatuto perpétuo. Chamou, pois, Moisés todo o ancião de Israel e disse-lhes: colhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomou o molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai nas argas da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiverem na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta para a sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém qualquer que vir o sangue na viga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar na vossa casa para vos ferir. Portanto, guardai-vos estatuto por vós e para vossos filhos para sempre. E aconteceu que quando entrardes na terra do Egito, vos dará, como eu tenho dito, guardado este culto. Aconteceu que quando vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, e quando feriu os egípcios, livrou todas as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Então, amados, para o povo de Israel, este é o significado. Isso é o que demonstra a Páscoa. Então, é uma ordem de Deus dada a Moisés, e de Moisés dado aos filhos de Israel, aos hebreus, aqueles que saíram do Egito, fugiram do Egito, que foram libertos das mãos de Faraó, porque Deus tinha provido a salvação para eles. Que Deus, de uma forma toda especial, salvou aquele pessoal, tirou eles da escravidão, da mão do Egito, e dando a ele uma terra, um lugar, Canaã, que era um lugar que Deus tinha preparado, tinha dito que daria ao seu povo. Era uma promessa de Deus ao seu povo, e isso aconteceu. E Deus determinou a Moisés, e Deus determinou a Moisés, e Moisés passou para o povo que eles deveriam então celebrar a Páscoa, que seria o dia da libertação das mãos de Faraó. Então, para o povo judeu é a libertação das mãos de Faraó. Mas agora, para os dias atuais, para nós, nesse dia, a Páscoa representa o quê? Será que, quando perdeu o sentido, ela representa realmente o coelho, o chocolate? O que representa? Nós continuamos a entender que a Páscoa continua representando para nós, de hoje, é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para nos dar a salvação. É o dia da nossa libertação agora da escravidão do diabo. Porque nós vimos que o povo de Israel, para eles havia uma promessa de Deus de salvação. Então eles deveriam cumprir a lei, seguir a lei, viver segundo a vontade de Deus, para eles adquirirem a sua salvação. Era uma promessa de Deus a Abraão, uma promessa de Deus aos seus filhos, uma promessa de Deus a Jacó, a promessa de Deus a Davi, que Deus estaria então cuidando e zelando a sua geração, do seu povo, porque era o povo dele.
Então Deus tinha assim determinado e tinha recebido, conforme, ele tinha feito uma promessa a Abraão, que seria o seu povo e ele estaria com eles para sempre. Mas a nós, os gentios, nós que não fazemos parte desse povo diretamente, como nós poderíamos estar comemorando o dia da nossa salvação, o dia da nossa libertação, se nós não temos um sangue legítimo de um povo hebreu, de um povo judeu correndo em nossas veias? Então nós entendemos que Deus, por o teu ato de amor, de grande misericórdia, Deus trouxe uma oportunidade para todos os quantos querer receber Jesus como Senhor. Mas para isso um cordeiro deveria ser morto. Então o povo de Israel tinha que buscar o perdão, a purificação dos seus pecados, e como um estatuto perpétuo, eles tinham que matar, aquele estatuto de matar um novilho ou um animal sem mancha e ofertar a Deus para buscar o perdão dos seus pecados. Então o sangue daquele cordeiro derramado, daquele cabrito derramado, representava o quê? O sangue de Cristo, aquele que seria derramado para a expiação do pecado deles. Então o povo de Israel tinha que fazer isso. E nós? Mudou-se toda a história para nós, porque alguém pagou o preço por nós. Alguém fez isso por nós. Quando João Batista, estava próximo a batizar, estava batizando um povo, aí Jesus aparece para ser batizado, e João Batista, quando olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista olha para Jesus e diz para aquela multidão, aquele povo que está do lado dele ali: esse aí é o Cordeiro de Deus, esse sim é o Cordeiro que tira e que vai tirar o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus representava o quê? Esse sangue do Cordeiro era o verdadeiro Cordeiro sem mancha, o verdadeiro Cordeiro sem pecado, o verdadeiro Cordeiro que estaria pronto para derramar o seu sangue pela salvação, não apenas agora só do povo de Israel, mas todos quanto recebesse como Senhor. Então agora a importância da Páscoa para nós os cristãos. Lá em Mateus capítulo 26, vou estar lendo, versículo 1 e pulando e lendo vários versículos desse texto, no capítulo 26. O versículo 1 diz assim: aconteceu que quando Jesus concluiu todos esse discurso, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha, daqui a 2 dias será a Páscoa, aí o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então seria o verdadeiro Cordeiro, estaria sendo preparado então para o dia de ser sacrificado. No versículo 7, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, derramou sobre sua cabeça, e quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço, e dar-se dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afliges essa mulher? Porque praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tenho convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo-me preparando para o meu sepultamento. Então Jesus agora deixa bem claro que ele seria entregue, e que ele seria morto, e que naquele instante, com aquele ato daquela mulher, ele estava sendo preparado para o sepultamento também. É incrível, Porque tudo aquilo que tinha sido profetizado por Isaías, lá em Isaías 53, vinha se cumprir então em Jesus, o Cordeiro sendo entregue, iria pagar o preço por nós, ia sofrer a consequência dos nossos pecados e morreria, na mais terrível morte, que seria a morte de cruz. Aí no versículo 12: em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho foi pregado em todo o mundo, também será referido o que fez para a sua memória. Está falando da atitude daquela mulher. Então os 12 chamou Judas Iscariote, e foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse: que quer estar
eu vou lhe entregarei, e lhe passaram 30 moedas de prata, e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde querem que façamos os preparativos para comer da Páscoa? O povo judeu estavam comemorando a sua Páscoa, conforme tinha sido passado por Moisés, conforme um estatuto, uma ordenança de Deus para o povo judeu. Eles tinham que cumprir a Páscoa judaica, e aquilo estava acontecendo. Jesus, sendo um judeu ali, antes da sua morte, estava também envolvido e preparando para esse cerimonial da Páscoa. E no versículo 18, ele disse: ide à cidade com um certo homem, dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e preparou a Páscoa. E chegou na tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós que há de me trair. Eis, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E respondeu e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E quando comia, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Então Jesus disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu hei de ressuscitar, e irei diante de vós para a Galiléia. Indo a pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu Pai, se possível, passa, tira de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. E os coloca diante do Pai, clama diante do Pai, mas coloca que a vontade de Deus tem que prevalecer. A vontade do Pai estaria acima da dele. E voltando aos seus discípulos, achou-se adormecido e disse a Pedro: então nenhuma hora puseste para velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos discípulos e disseram: dormi agora, repousarei, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então Jesus disse-lhe: embaiai a tua espada, porque todos os que lançaram a mão da espada morrerão. Ou pensais tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, que ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir a Escritura, para que diz assim convém que aconteça? Aí no versículo 64, e disse Jesus: tudo disseste, digo vós, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Ele respondeu e disse: é réu de morte. Então cuspiram no rosto e lhe deram punhadas, e outros os esbofetavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Então, amados, Jesus agora vai pagar o preço pelos nossos pecados.
Agora o verdadeiro Cordeiro de Deus será entregue à morte pelos nossos pecados. Então, para o povo judeu, a Páscoa ainda, a comemoração da libertação, onde Deus traz a libertação dele das mãos de Faraó. Mas para você e para mim, a verdadeira Páscoa está em Cristo Jesus, Ele que nos libertou das mãos de Satanás, Ele que nos trouxe a salvação. Nós podemos entender então, quando nós vamos lá no livro de Romanos 6:23, onde diz que o salário do pecado é a morte, onde Jesus deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. E nós entendemos então, Jesus iria passar pela morte agora. Mas como Jesus iria morrer se ele não tinha cometido nenhum tipo de pecado? Como que a morte teria poder sobre Jesus se ele não tinha cometido nenhum pecado? Na verdade, Jesus não cometeu nenhum pecado, mas ele se tornou o maior de todos os pecadores ao receber sobre si todos os nossos pecados e pagou todos eles naquela cruz do Calvário em nosso lugar, no seu lugar. Ele só morreu naquela cruz, só passou por esse momento, porque sobre ele estava o seu pecado, sobre ele estava o meu pecado, sobre ele estavam os nossos pecados. Mas nós louvamos a Deus, porque Jesus, ele morreu passando por esse momento, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Provou que a morte não teria domínio sobre ele, que ele seria maior do que a morte. Ele era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Então ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Jesus vivo está, como diz aquele cântico, que ele vive, eu posso crer no amanhã. Então é a hora de nós entendermos então e raciocinar e colocar em nosso coração e nossa mente qual é a nossa verdadeira Páscoa. A Páscoa é isso daí para você, é lembrar do dia em que Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário em seu lugar. É o dia em que ele fez isso pela tua salvação. Jesus pagou o preço, e o que é necessário para que você possa ter certeza também da salvação é lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, como está lá em Apocalipse 22, versículo 14. Lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assim você possa ter direito de comer da árvore da vida e você possa entrar na cidade santa, na nova Jerusalém, na nova Canaã, pelas portas para uma morada eterna com Cristo. Que Deus possa derramar ricas e maravilhosas bênçãos em tuas vidas, em seus corações. Ensina os seus filhos, passa para os seus filhos, entendendo que a verdadeira Páscoa deles é lembrar de que Jesus um dia pagou o preço na cruz pelo pecado de todos nós. Coloque sua vida diante de Jesus. Baixe sua cabeça agora e vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai Celeste, obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade. Obrigado, ó Pai Celestial, por esse dia, Senhor Deus, em que podemos comemorar, Senhor Deus, lembrarmos, Senhor Deus, que um dia o Teu Filho amado entregou a sua vida naquela cruz, derramou o Teu sangue naquela cruz para nos dar, Senhor Deus, o direito de salvação, o direito de vida eterna, ó Pai. Obrigado, ó Pai Celestial, por ter cumprido Isaías 53, aonde o profeta diria que o Teu Filho viria pagar um preço na cruz, em nosso lugar, pela nossa salvação. E isso aconteceu, isso é uma realidade. Hoje nós glorificamos ao Senhor por esta atitude, por esse ato de amor, de misericórdia para conosco, Pai. Obrigado pela salvação que nos deste, Senhor Deus. Meu Deus, se alguém que está, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, essa mensagem, alguém que está ouvindo essa oração agora, que ainda não tinha entregado a vida ao Senhor, que ainda não tinha certeza da tua salvação, que ainda não sabia o que era uma verdadeira Páscoa, e agora entende que é o dia em que lembramos, Senhor Deus, que Jesus pagou o preço por nós e nos deu a salvação, mas a salvação é para todos aqueles que o receber.
Então, se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, como diz a tua palavra, através do apóstolo João, em 1 João 1, versículo 9. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Então, que as pessoas possam se derramar diante de Jesus, buscar o perdão dos seus pecados, converter de todos os seus maus caminhos e colocar as suas vidas em Cristo Jesus, para que venham realmente ter um verdadeiro sentido de Páscoa, um verdadeiro valor da Páscoa na sua vida, através da sua salvação em Cristo Jesus. Amém? E glórias a nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um. Então, amados, estamos aqui louvando a Deus por mais um dia maravilhoso que nos deste. Nós não estamos, com o nosso templo aberto, nós estamos aqui fazendo algumas mensagens, algumas lives, algumas mensagens, alguns ao vivo, outros nós gravamos e enviamos, vai no Facebook, vai no YouTube e o Instagram, nós temos algumas maneiras, nós estamos passando algumas mensagens e temos certeza que Deus vai estar falando com você. E você vai pegar, lá no YouTube da igreja, Primeira Igreja Batista aqui de Alto Floresta, vai lá, escreve, vai, se escreve o seu nome, coloca e manda, envia, esse link, envia essas mensagens que está indo no Facebook, envia no Instagram, vai, envia para outras pessoas, prepara a sala, arruma salas para as pessoas estar ouvindo, cria salas, vai ser maravilhosa para que ela possa chegar no coração de muitas pessoas que ainda não conhecem de Jesus, e que o Deus Todo-Poderoso possa estar falando aos seus corações, e te dando vida, e te libertando de toda essa pandemia, todo esse susto, todo esse medo. Sabemos que os nossos irmãos, a Primeira Igreja Batista aqui em Alta Floresta, os irmãos estão em sua casa, alguns com certeza amedrontados mesmo, alguns psicologicamente abalados mesmo com a população, muitas pessoas, porque o que nós ouvimos na mídia são coisas assustadoras. Mas nós entendemos que Jesus está no comando das nossas vidas e nele nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Então, levante sua cabeça, crê em Deus e tenha certeza da tua vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e fica todos na paz em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus.